Oi gente, meu nome é Bruna e eu resolvi abrir esse canal para falar um pouquinho para vocês sobre a nossa mudança aqui para os Estados Unidos. Muita gente pergunta como que foi a mudança para cá, como que funciona para vir morar aqui, se ainda vale a pena perseguir o sonho americano. Então eu vou estar dividindo aqui com vocês algumas das nossas experiências e vou contar coisas que eu gostaria que alguém tivesse me contado quando a gente chegou. Então, nós nos mudamos em 2018, mas a gente já tinha vindo para cá algumas outras vezes. Eu acho importante que faça parte do planejamento, né, de mudança, que você venha pelo menos umas 2, 3 vezes, assim, isso no mínimo. É necessário conhecer o lugar onde você vai morar primeiro, lógico, né, dentro da condição de cada um. Então, nós chegamos em janeiro de 2018, mas ficamos 3 anos antes, né, planejando a mudança para cá. Tem que estar muito claro para a família qual que é o objetivo da mudança. Fizemos uma meta financeira. Quanto que a gente precisa levar para os Estados Unidos para sobreviver lá 6 meses de forma tranquila, até que, né, pudéssemos achar o local certo para morar e tudo mais. Então chegamos em um número e esse número ele vai estar diretamente ligado ao objetivo da família de vocês. Por exemplo, o nosso objetivo era vir para cá por conta das crianças, buscando segurança e um futuro melhor para elas. Então, só nisso aí eu já defino que eu não posso morar em qualquer lugar. Né? E aqui, por exemplo, você não pode matricular o seu filho, a não ser que seja em uma escola particular, que é bem cara. Você não pode matricular o seu filho na escola que você quiser. As escolas, na verdade, possuem notas, e se você procurar pela escola mais alta, com nota mais alta, os aluguéis ou o valor da casa vai ser mais alto, consequentemente. Então, se você não faz questão de escolas com notas altas, está vindo só você e o seu parceiro, vocês não vão precisar de contar com isso, então podem morar em outro lugar. Não é que vão morar em qualquer lugar, ou né, um lugar ruim, mas podem morar em um lugar mais barato. E só aí já economiza por ano bastante, né, com o aluguel. Então, se você está vindo com criança e o objetivo é que eles estudem em escola boa, você vai ter que colocar esse extra ali no planejamento financeiro, né, que você vai pagar mais caro de aluguel ou vai comprar uma casa de valor mais alto. A meta financeira foi o nosso primeiro ponto, assim, foi onde a gente parou e passou muito tempo trabalhando nisso, calculando. Quando a gente veio aqui para a segunda viagem, né, para explorar todas essas possibilidades, a gente viu o preço de tudo, como se a gente já estivesse morando aqui. E foi uma viagem super rápida, de 12 dias, se não me engano. A gente tinha pouco tempo para pegar todo esse número de informações e consideramos todas as despesas, seguro de carro, um carro para cada um, seguro de saúde, aluguel, tudo. Chegamos em um valor e concordamos que quando esse valor fosse alcançado, daí sim a gente começaria a seguir os próximos passos, né, a fazer as outras coisas. No meio de tudo isso, eu defini pontos que eu poderia fazer em paralelo à meta financeira que a gente definiu. Então, como por exemplo o inglês das crianças, né, eu não queria que as meninas chegassem aqui e passassem muito trabalho, né, assim, em relação ao inglês. A Laura, já desde que estava no prézinho ali, ela já tinha aulas de inglês na escola mesmo, e em casa eu procurava da forma que dava, de colocar algum desenho em inglês, comprava alguns livrinhos e lia com ela. E a Luísa, ela era mais novinha, né, nem falava ainda, mas eu também já procurava colocar sempre que possível algumas músicas e vídeos e desenhos para ela em inglês, para que ela não estranhasse tanto, mas eu me preocupei menos porque eu sabia que ela ia chegar aqui muito novinha e ia acabar aprendendo na escola. Ela passou, sim, uma certa dificuldade ali nas primeiras semanas, até pelo funcionamento da escola, que é bem diferente,
mas em relação à língua, dentro de um mês, mais ou menos, ela já estava super adaptada. Junto disso, lógico, né, o visto, que é algo, se não o mais importante, mas uma das coisas mais importantes daqui, antes de considerar a mudança para cá, que, de novo, tem que estar alinhado com o objetivo da família de vocês. Então, para quem quer fazer uma mudança e planejar ficar aqui por um longo prazo, precisa procurar um visto que permita isso, né? Não adianta fazer a coisa pela metade. A gente já consultou advogados de imigração no Brasil, não falamos só com um, falamos com 5. Então, 2 advogados que eram do Brasil mesmo, que tinham escritório no Brasil de imigração, e 3 que eram daqui, que a gente fazia consulta online. Quando faltava mais ou menos 1 ano e meio, a gente viu que daria para chegar na nossa meta financeira, e total de tempo de espera e de planejamento de estudo que eu tô falando foram 3 anos. Então, na metade, a gente viu que a gente ia chegar lá. Eu digo que foi o mais exaustivo, assim, porque dá muita insegurança você ir para um lugar onde você sabe que não tem familiares lá te esperando. É um lugar totalmente novo, você não conhece nenhum vizinho, você não conhece ninguém. Nós alugamos uma casa de férias por 25 dias, para que desse tempo da gente fechar o contrato da casa definitiva, comprar o carro e tudo mais. Sinceramente, mesmo com todo esse planejamento e feito toda essa pesquisa, a gente demorou 1 semana para comprar um carro. Eu vou fazer outro vídeo mais específico contando a respeito disso, mas eu vou falar para vocês que eu não imaginava naquela época a dificuldade que seria para comprar um carro à vista aqui nos Estados Unidos. Foi difícil demais. O vendedor não queria vender o carro pra gente à vista. Ele queria que a gente fizesse um financiamento. E a gente veio com cabeça, com aquela cabeça, aquela ideia de financeiro, né, de estar bem financeiramente no Brasil, que é pagar à vista, né? Se você tem dinheiro, você compra. E isso foi uma das primeiras coisas que a gente aprendeu aqui, que a gente deveria ter financiado, na verdade, para ajudar a construir o crédito, né? Mas, de novo, isso tudo eu falo mais pra frente. Então, esse foi o nosso primeiro erro. A gente quis comprar o carro à vista e pagamos $18 mil em um carro ele era do ano 2018, só que ele tava com muitas milhas e ele não tinha mais garantia. E nós assinamos um papel que lá você assina, eles chamam de as is. Então, você concorda que você tá comprando o carro, não importa se ele é do ano, né, ou se você olha e ele tá super, né, super bem conservado, você compra ele do jeito que ele tá. E qualquer coisa que aconteça, pode ser no dia seguinte da compra, a garagem que você comprou não garante nada dele. Um papel escrito com 2 assinaturas vale tudo. Você pode ir buscar qualquer advogado, qualquer coisa que você não vai conseguir trazer de volta. E nós assinamos esse papel, compramos o carro à vista, então não tinha mais como desfazer o negócio. E não foi em um dia, mas foi em 3 meses, o carro estragou. Simplesmente parou, colocamos para o acostamento, chamamos o guincho, levamos na Kia e eles falaram que o motor estava estragado. E foi aí que eu descobri, né, tudo que eu tinha assinado, o que significava aquilo e que eu não tinha direito de nada. Voltei na garagem, tentei argumentar com eles, né, que faziam 3 meses só que a gente tinha comprado o carro. E aí eles me explicaram o que eu sei hoje, que a gente assinou aquele papel, não tinha o que fazer. Eles queriam dar um carro pra gente na troca, um carro de $2 mil. E lógico, a gente falou que não, mas eu quero deixar os detalhes maiores pro próximo vídeo. Mas enfim, demoramos 1 semana para comprar um carro e ainda fizemos uma péssima escolha. Esse foi o primeiro erro. A gente começou a buscar as casas na região que a gente queria morar, baseado nas escolas, né? Então, a gente mora ainda na mesma região e aqui o aluguel aumentou muito por causa da inflação recentemente, mas já era um aluguel mais caro comparado às outras áreas, né, da cidade. Encontramos a casa com certa dificuldade também, porque para quem é recém-chegado, você não importa o seu visto, você não tem histórico de crédito,
Você provavelmente... Eu já tinha aberto conta aqui, eu já tinha 2 contas nos bancos daqui, banco americano. Então eles já tinham histórico de 1 ano, mais ou menos, e mesmo assim a gente teve que dar um down payment, que a gente fala, né? Uma entrada para conseguir fechar o contrato da casa, uma entrada maior do que quem já mora aqui, tem movimentação financeira, tem trabalho, enfim. Então todo mundo que é recém-chegado sempre vai pagar mais. Fechamos o contrato, então, da casa, a casa foi um pouquinho desesperador, porque a gente ficou 10 dias procurando, encontramos vários tipos de pessoas, gente pedindo para que pagasse o aluguel por 1 ano para entrar na casa, 1 ano antecipado, e a gente já estava quase considerando essa hipótese, porque, como eu falei, a gente se preparou financeiramente para vir. Então o dinheiro a gente tinha, né, para 6 meses, 1 ano, se manter aqui. A gente já estava pensando em pagar 1 ano na frente, porque o dinheiro já estava lá. Mas procuramos mais um pouquinho, graças a Deus achamos uma casa boa, um contrato justo, né? Pagamos o down payment maior e tal, por não ter histórico aqui. Mas deu certo. Mudamos para casa de vez e aí começaram as outras partezinhas que também são bem burocráticas. Minha primeira preocupação, a escola das meninas. Como a gente chegou em janeiro, elas estavam na metade do período escolar aqui americano, do calendário americano. Aquela preparação que eu falei para vocês que foi feita em relação ao inglês para ela foi fundamental para que ela entrasse no ritmo, né, rapidamente. A praticidade daqui, ela ao mesmo tempo que você pensa, nossa, é verdade, é mais fácil desse jeito, né, entrar no site e fazer. Mas ao mesmo tempo te assusta, assim. E mesmo estando aqui há 5 anos, quase, ainda me assusta de vez em quando, porque para eles é muito lógico, né? Entra ali e faz e tá pronto. E a gente tá acostumado com aquele contato, aquela explicação no Brasil. Então, na escola dela, por exemplo, nunca foi feito nenhum tipo de passeio pela escola ou para conhecer a escola, conhecer a sala de aula. No primeiro dia só que a gente entrou com ela e depois deu, e não falamos, né? A gente nem conhece o diretor, conhece ele pelo site ali, tem a foto, a apresentação, o currículo dele e deu. Então não existe muito contato, nem muita explicação, né? Tá ali, o formato, como funciona, quem chega tem que entrar dentro desse formato e seguir. Então finalizamos a matrícula na escola dela, depois a gente fez a matrícula na escola para mim, né? Porque eu finalizei, eu já falava inglês quando a gente veio para cá. Isso facilitou 1000% a questão de resolver todas essas peculiaridades da mudança aqui. E para vocês verem, mesmo falando inglês, eu assinei um papel que trouxe prejuízo depois, né? Mas enfim, mas eu aprendi a falar inglês não de curso, nem de nada, nem de professor particular. Foi eu mesma com filme, vídeo, música, sempre tive interesse pela língua, sempre tive uma vontade de morar fora. Não tinha um diploma. E aqui, para qualquer coisa que você queira fazer em relação à faculdade, curso técnico, você precisa de um diploma de suficiência, né? Que prove que você tem suficiência em inglês. Foi mais ou menos 1 ano e meio de curso e foi muito bom, aprendi muita coisa nova. O meu curso durou até um pedacinho ali da pandemia, então mudou para aula online e consegui pegar o meu diploma. Então hoje eu posso aplicar para qualquer curso ou faculdade americana, porque eu já tenho esse teste de suficiência, né? Nós mudamos 2 vezes, dentro do mesmo condomínio, isso foi recentemente. Por conta da pandemia, o pessoal do norte dos Estados Unidos está vindo em peso aqui para a Flórida, né? Nós moramos na Flórida, perto de Orlando, em uma cidade próxima de Orlando. E por conta da pandemia, todo mundo trabalhando de casa, é melhor, né? Eles pensaram que vamos trabalhar em casa, é melhor olhar para a janela e ver sol do que ver neve, né? Então vamos nos mudar para a Flórida. E por conta disso,
A procura por casas aqui tá insana, assim. Então você não acha muitas opções de casa para alugar ou casa para vender. A casa que a gente morava anteriormente, os donos pediram, né, pra gente, era alugada. E os donos perguntaram, ó, vocês querem comprar, tem interesse em comprar, ou então eu preciso que vocês saiam porque a gente tá vendendo. Então a gente saiu e começou a procurar em outros lugares, conseguimos achar no mesmo condomínio. Isso foi recentemente. Pagávamos $1.750 e hoje a gente paga $2.100. A mesma casa no mesmo condomínio. Não a mesma casa, né? Mas na mesma vizinhança, no mesmo condomínio. O mesmo tipo de casa. O preço das coisas em geral, o valor dos carros também tá muito alto. Tá tudo muito alto. Bem diferente de quando a gente chegou, mas eu ainda acredito que é possível, né? Eu sou daquelas que defende sim a mudança para cá, defende que as pessoas venham, mas que venham preparadas, que venham sabendo que vão encontrar pela frente para que não passem tanto perrengue, tanto aperto. Então esse é o objetivo aqui do meu canal, vai ser esse o principal objetivo, ajudar quem precisa, dividindo a minha experiência. Não recomendo a vocês que escutem a uma pessoa só. É importante sim procurar informação na internet, tem muita gente boa aí fora trazendo para vocês um conteúdo legal, só que defina bem assim, né, qual é a razão da sua mudança, por que vale a pena vocês se mudarem, qual que vai ser o objetivo. Tendo isso claro antes de vir, todo o restante vai ser muito mais fácil. Quanto que você precisa trazer, qual é a melhor época para se mudar, qual a idade ideal das crianças para chegarem aqui, tudo isso vai depender do objetivo mesmo da mudança de vocês. Então, eu vou deixar aqui o meu contato. Quem tiver mais alguma dúvida, pode me mandar e-mail, mensagem, enfim. Estou à disposição de qualquer forma que eu puder ajudar, vou ficar muito feliz. E nos próximos vídeos eu vou estar explicando um pouquinho mais detalhes, né, sobre como que foi. Vou ensinar vocês como que encontra os carros aqui, onde que pesquisa, as casas, toda essa parte eu vou mostrar na prática quais são os sites, vou mostrar para vocês tudo que eu fiz e vou dividir também uma planilha com o valor que eu considero, né, baseado na minha experiência, eu considero um valor razoável para você ter para se mudar para cá. Tá bom, gente? Qualquer coisa, então, vocês podem me procurar, vou deixar meu contato aqui. Quem quiser, por favor, o clássico, curtam esse vídeo, me sigam, ativem as notificações e sugestões também são muito bem-vindas, tá bom? Obrigada pelo tempo de vocês e a gente se vê no próximo vídeo.